A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, pessoal, é um tema muito propício, tá? Que eu ando analisando no nosso meio cristão. Estou aqui para pregar a verdade embasada nas escrituras, né, no evangelho genuíno, real, e abrir os olhos espirituais de vocês para as verdades do reino e não deixar vocês no embaraço, no engano, nos sofismas aí, né, que muitos principados e potestades estão fazendo alguns cristãos, né, se deixarem entrar por esses erros. Então você não foi chamado para o espírito do erro, amém, meu querido? Então abra os seus olhos espirituais para as verdades deste vídeo, para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, amém? Então hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre o esoterismo dentro da igreja, dentro das pregações de alguns cristãos, tá? E isso é muito perigoso, tá? Práticas místicas, ensinamentos que Deus não se agrada. Então eu vou estar aqui como serva de Jesus Cristo para estar alertando o povo que quer obedecer verdadeiramente ao Senhor. Amém, meus queridos? Então, para embasar esse texto e não ficar somente nas minhas palavras, pessoal, a gente vai ler dois textos, tá? O primeiro que eu separei aqui para nós lermos se encontra lá em Deuteronômio 18, do 10 ao 13, que fala assim: não permitam que se chegue alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os mortos ou consulte espíritos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Aqui é o texto de Deuteronômio, tá bem? Então a gente já sabe até aqui que coisas desse tipo Deus abomina, tudo bem? Então vamos agora para 1 Timóteo 4,7, fala assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O que é fábulas profanas, Pamela? Fábulas são tudo aquilo que é coisa que o homem fica indo atrás, fica, sabe, sensacionalismo, coisas desse tipo, histórias, ficções, mitos, tudo isso a palavra de Deus diz pra gente rejeitar e pra gente realmente ser sóbrios, ter uma mente madura, discernimento espiritual, para não ficar caindo nesses embaraços, nesses sofismas, nisso que parece verdade, mas não é. Então Deus não se agrada disso. Primeiramente, pessoal, vamos parar com esse negócio de que pedras, para nós cristãos, tá? Para quem tem outra fé, siga a sua fé. Mas para nós cristãos, pedras não têm poder, não têm energia. Então não fiquem acreditando nessas coisas. A própria Bíblia fala sobre até ídolos, né? Que tem boca e não come, tem olhos e não vê. Então Deus não se agrada de idolatria. Então que a gente não fique caindo em outras religiões, em outras histórias, tá? Em sincretismo religioso. O que é sincretismo, Pamela? É uma mistura, sabe? Você pega um pouco da religião daqui, um pouco da religião dali, faz uma mistura e quando vê, tá tudo misturado. E Deus não se agrada disso, tá? Então a verdade é de acordo com as escrituras, em que nós permaneçamos no evangelho que foi ensinado pelos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, né? Que foram ensinados ali pelo Espírito Santo de Deus até nós, até a igreja, desde a igreja primitiva até os nossos tempos, que nós fiquemos neste evangelho, que é o verdadeiro, para quem crê, para quem tem essa fé. Então que nós fiquemos nessa verdade, amém? Então, cristãos, lembrando que esse vídeo é para cristãos, tá? Não se deixem enganar, pessoal. As más conversações, né, corrompem os bons costumes. Então, cuidado com quem você segue, cuidado com a internet, cuidado com pastores, cuidado, porque hoje em dia tem igreja para tudo. Tem igreja que abraça tudo, pessoal. Então, nós precisamos despertar espiritualmente e não se contaminar com os manjares aqui deste mundo, né?
Então é preciso muito cuidado, muita atenção. Por isso que esse vídeo aqui é um alerta para a igreja de Deus, para a igreja genuína do Senhor, para nós cristãos, tá bom? Então, outra coisa que nós precisamos se acordar nesses últimos dias aí e prestar atenção é com crenças, é com alguns pastores que ficam induzindo numerologia, sabe? Coisas do tipo no nosso meio. Cuidado, pessoal, não sigam por este lado, não acreditem nessas coisas, tá? Nossa confiança é somente em Deus, tá bom, pessoal? Não fique crendo em coisas desse tipo, em sinais, porque Deus ele pode falar através da natureza conosco, através de sonhos, através de revelações, usar profetas, né? E tudo isso com muito cuidado, observando na palavra, né? Mas através dos astros, né? Mas com muito cuidado, para não cair em erro, não cair em crenças de horóscopo, né? E não cair em numerologia e coisas desse tipo, né? Porque muitas vezes, por o espírito do erro estar naquela pessoa, a pessoa prega o erro, a pessoa prega o engano e muitas vezes por uma falsa, né, visão, uma má interpretação das escrituras. Então ela acaba, como a Bíblia às vezes dá uma certa margem para alguma coisa, para que até o que é para errar erre mesmo. A Bíblia mesmo fala, tá? Que é para as coisas de Deus são feitas assim em certos mistérios, para que quem é para errar erre e para quem é para crer seja realmente elucidado. Então que nós não venhamos entrar por esses costumes, por essas práticas, por essas crenças que vêm tentando, sabe, se misturar com o que é verdadeiramente o Evangelho de Deus, para que a gente não venha cair nesse espírito do erro, amém? Porque o espírito do anticristo, ele já paira sobre a terra já tem muitos anos, povo, já tem muito tempo. Então a gente precisa cuidar, porque ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, ele está cada vez mais forte. Então nós precisamos estar aqui, ó, vigilantes, cuidando o que a gente ouve, o que penetra no nosso coração. Então a gente precisa cuidar com quem a gente está dando ouvidos, amém? É importante frisar aqui que há muitas pessoas que querem pregar, que querem ensinar, mas elas não leem, não meditam verdadeiramente nas escrituras, não pedem direcionamento a Deus, não estudam. E aí elas vêm muitas vezes de uns testemunhos muito fortes, elas se envolveram em trevas, um lamaçal realmente de pecado, muito tenebroso, e glória a Deus, né, que foram libertas, resgatadas, no caso de onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas muitas vezes elas não estão aptas ainda para o ministério, elas ainda não estão aptas para pregar, para o ensino da palavra. Então a gente precisa ter cuidado em quem a gente está ouvindo, porque tem um testemunho muito forte. Nossa, essa pessoa, nossa, olha de onde Deus resgatou essa pessoa, e a gente se impressiona. Mas isso, glória a Deus, pessoal, por isso deixa Deus ir trabalhando na vida daquela pessoa, mas nem por isso ela ainda está pronta para pregar a palavra, para ensinar outras pessoas, famílias. Isso é muito sério. Então, cuidado com quem você tem ouvido, cuidado com quem você tem assistido, porque a palavra de Deus diz para a gente cuidar com o nosso tempo, né? Para a gente vigiar os nossos dias. Então, pessoal, cuide, porque há muito espírito de erro, mesmo em aparências, né, de pessoas que estão muitas vezes tendo um testemunho, em pessoas que muitas vezes estão se transformando, e muitas vezes não é que a pessoa está fazendo por mal, mas é que a pessoa ainda está aprendendo, ainda está se transformando. Então nós que somos cristãos, que somos espirituais, nós precisamos olhar as coisas com olhos espirituais. E não achar que tudo que brilha é ouro, né? Que tudo que reluz, porque a palavra de Deus diz que Satanás ele pode se transvestir em anjo de luz para enganar. E a gente tem que ficar na palavra, a gente tem que ficar no Espírito de Deus, a gente tem que ficar aqui, o nosso homem interior, aqui, ó, conectado com o Senhor, né? Em orações, em súplicas, em jejuns, em campanhas de oração, na leitura da palavra, em congregar, né, na igreja, no templo,
Em tudo isso, pessoal, tudo isso é útil, é proveitoso para nós, é bom para nós, né? Porque a gente está vendo, assim, um domínio, um império, né, querendo destruir muito fortemente as famílias, o que é verdade, né? Querendo deturpar a verdade. Então, muitas vezes, o espírito do anticristo, ele está querendo mudar a verdade para a mentira e a mentira para a verdade. Então, nós precisamos cuidar com isso. Vigiem, estejam alertas no fruto que a pessoa está gerando, né? Com quem a pessoa é casada, com quem a pessoa casou, para vocês estarem ouvindo essas pessoas, para vocês estarem acompanhando essas pessoas, para vocês estarem seguindo. Eu digo isso também muito nas redes sociais como influência sobre a vida de vocês, porque a influência tem poder sobre a vida de vocês, então cuidem, tá? Então vejam como é a vida da pessoa. Se vocês não veem fruto do Espírito de Deus ali, amabilidade, bondade, mudança de vida, tá? Confissão de pecados no sentido de fruto de arrependimento, sabe? Regeneração da mente. Então vocês não acompanhem, afastem-se dessas pessoas. Porque eu tô vendo assim e ando preocupada com tantas pessoas e influências hoje na internet, no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, e tantos cristãos aplaudindo aquilo, pessoal. E onde a pessoa ainda não tem maturidade para estar ali pregando, ensinando. Então cuidado, retenha somente o que for bom e tire o que for ruim. E se você perceber que aquela pessoa não tem o Espírito de Deus, não continue seguindo. Deixe você se aparte, verdadeiramente, para que você também não acabe indo pelo caminho dessa pessoa, né? Então, porque a gente não sabe, às vezes a gente está achando que a pessoa está indo em transformação, né? Mas às vezes a pessoa veio para Cristo, ficou ali só num falso testemunho e daqui a pouco volta de volta para a lama. Então nós não fomos chamados para voltar atrás. Amém, meus queridos? Isso é muito sério. Tá bom? Então que esse vídeo venha a ser um divisor de águas, que vocês se atentem para quem vocês têm ouvido aí, para suas influências, né, no mundo moderno, no mundo digital, tá? E venham reter o que é bom e cuidar, vigiar. Não acrescenta, tá pregando heresia, você tá vendo claramente que é espírito de engano, se afasta. Em nome de Jesus. Veja o que eu escrevi aqui para pregar para vocês hoje. Hoje em dia, às vezes, não fazemos bezerros, né? Como os bezerros de ouro, né? O bezerro de ouro que foi feito ali na Bíblia. Mas acreditam em coisas que Deus não se agrada. Como algumas coisas do esoterismo, ocultismo, práticas e pensamentos pagãos, querendo entrar nos cultos e nos ensinamentos cristãos. Tem muitas pessoas com boas intenções de pregar. Mas lembre-se que boa intenção não é obediência, tá? Mas ainda não estão preparadas e acabam através de um espírito demoníaco e carnal, né? De confusão, pregando heresias, falsos ensinamentos e não a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, era esse o vídeo, pessoal, é um alerta aí para vocês nesses últimos dias. Eu tenho sentido o Espírito Santo muito forte, me chamando para quebrar muitos dessas heresias, de paradigmas, de erros, desse espírito do erro realmente, que vem, né? Querendo ficar cada vez mais forte aí, principalmente no nosso meio, e que a gente tem que resistir. Amém, meus queridos? Então vamos permanecer na graça, no poder, na união e na palavra de Deus, tá bom? Então era esse o vídeo, um beijo enorme no coração de vocês, que Deus os abençoe e abra os olhos espirituais de vocês, em nome de Jesus, e até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Amém.